Isso é na Bíblia. Salmo 34. Apenas um parêntese aqui, voltando um pouquinho ao assunto. Pastor, eu ouvi, mas eu queria ter mais informações, assim, queria entender mais. Marque comigo, me procure, a gente conversa, tá bom? Fecha parênteses. Salmo 34. Hoje, joga aqui para mim a série de mensagens que a gente está caminhando. Eu sei que está chegando, viu? Aí, hoje nós vamos falar sobre a experiência que é renovada na oração. Já falamos sobre a vida de oração, onde a nossa carência é suprida. Suprida em quem, irmãos? Em Deus. Não é apenas o ritual, é diante de quem nós estamos, daquele que tudo provê. Bendito é o nome do Senhor. Falamos sobre o lugar onde a nossa dependência é fortalecida, ou seja, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. E nós falamos lá no texto de Efésios, capítulo 6, sobre a nossa luta, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, e do quanto a gente precisa da armadura de Deus. E falamos sobre o fato de que é na presença do Senhor, numa vida de oração, na palavra, que nós nos revestimos com toda a armadura de Deus, para que possamos vencer e permanecer inabaláveis. No último domingo pela manhã, porque à noite foi o pregador convidado, mas pela manhã nós falamos sobre o lugar onde a providência é percebida, Salmo 73, que há momentos na vida em que os nossos olhos se fecham para o cuidado de Deus, para a condução de Deus, mas é numa vida de oração, de devoção, à luz da palavra do Senhor, que os nossos olhos são abertos e nós então percebemos Deus cuidando da gente, zelando por nós, mesmo nas circunstâncias mais delicadas. E hoje nós vamos falar sobre oração, o lugar onde a experiência é renovada. E eu queria te convidar para ler comigo o Salmo 34, o versículo de número 8. Abriu aí? Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. É uma experiência maravilhosa, não é? Ó, provai, experiência, e vede, experiência, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Pai querido, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Esse salmo é maravilhoso. E nós cremos que ele está na Tua palavra. Foi inspirado pelo Teu Espírito. E pode ser, nessa manhã, alimento para a nossa alma, fortalecimento para a nossa fé, despertamento para o nosso espírito e direcionamento para a nossa vida. Fala conosco aqui, nos dá ouvidos atentos, coração aberto, para recebermos dessa boa semente, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem muita gente que diz não experimentar a presença de Deus. Tem muita gente que se coloca como se estivessem sendo preteridos por Deus, né? Como se Deus simplesmente não quisesse de forma alguma se manifestar, se mostrar, se revelar na vida dessa pessoa. Mas nós, como cristãos, como gente de Deus, gente que serve o Senhor,
gente que foi alcançada pelo Evangelho, gente que foi feita templo do Espírito Santo de Deus, gente que descobriu que o seu nome foi escrito no livro da vida, gente que sabe que tem o céu por herança e está nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Nós somos pessoas que experimentamos do caráter de Deus na nossa vida. E quando isso não acontece, ou quando isso deixa de acontecer, uma sirene precisa tocar, um alarme precisa soar dentro do nosso coração. Por quê? Porque certamente estamos deixando de fazer algo que deveríamos fazer. Talvez uma das coisas que mais marcam essa falta de experiência em relação ao caráter de Deus seja a negligência com a oração, a negligência com a leitura e meditação nas Escrituras, a negligência com a vida em comunidade, a vida cristã em comunhão com o povo de Deus, comunhão essa produzida pelo Espírito Santo do Senhor. Por que, pastor, que o Senhor está dizendo isso? Porque eu creio de todo o meu coração que não há como nós nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, não há como nós nos dedicarmos a uma vida de oração para a qual o Senhor nos chama e não experimentarmos Deus, e não experimentarmos coisas e realidades que dizem respeito ao caráter de Deus. Não tem como o nosso coração não ser abraçado pela sua paternidade. Não tem como a nossa vida não ser dirigida pela sua condução. Não tem como, nas aflições deste mundo, nós não provarmos do bom ânimo que Ele nos dá. Não tem como, nos ataques de Satanás, uma vez que há uma vida de oração, uma vida na palavra, nós não nos sentimos guardados por Deus, com a armadura que Ele nos dá e nós vestimos. Não tem como, nas dúvidas e inquietações da alma, nós não vermos o Senhor falando conosco e dizendo: aquiete a tua alma. Eu estou no controle, eu estou no comando, eu estou cuidando de tudo. Por isso, irmãos, sempre que nós deixamos de experimentar a realidade de quem Deus é na nossa vida, a gente tem que se perguntar: onde Deus está falhando? Deus não falha. Deus está faltando? Deus não falta. Onde eu estou falhando? No que eu estou em falta? E isso já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você. E talvez não seja a última vez quando aconteceu comigo, e talvez também não seja a última vez quando aconteceu com você. Por isso, nós precisamos encher o coração dessa verdade. Quando deixamos de perceber, experimentar a realidade de Deus em nossa vida, a falta não está em Deus. A falta está em nós. E nós, neste momento, precisamos correr para Deus e dizer: Senhor, trata do meu coração. Senhor, ilumina os meus olhos. Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Porque eu não quero caminhar nessa terra sem experimentar da tua presença, sem experimentar do teu cuidado, sem experimentar da tua provisão, sem experimentar dos teus livramentos, sem experimentar dessa certeza de que não importam as circunstâncias à minha volta, eu tenho um Deus que cuida de mim. Não importa as lutas na minha casa, eu tenho um Deus que zela pela minha família. Não importa a situação financeira que eu estou atravessando, eu tenho um Deus que cuida de mim com provisão.
Amém, irmãos? Não importa as inquietações da minha alma, eu tenho um Deus que olha lá dentro e interpreta tudo perfeitamente. E só Ele é capaz de desfazer esse desembaraço todo e trazer paz ao meu coração. Essa experiência renovada, nós precisamos provar disso, queridos. E eu quero destacar que essa experiência é uma experiência com a bondade de Deus. O nosso Deus é bom. Ele é bom o tempo todo? O tempo todo Ele é bom. Nada muda essa característica de Deus. Nem mesmo os nossos pecados, queridos. Ele continua sendo bom, mesmo quando nós pecamos. Por isso, a bondade de Deus, diz a palavra do Senhor, nos conduz ao arrependimento. E nós então nos arrependemos. E a bondade do Senhor, que é graça, que é misericórdia, ela vem sobre nós com perdão. E ela nos levanta, ela nos restaura. Bendito é o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. O calo aperta, o problema chega, a situação acontece de um jeito que a gente não esperava. A resposta não é a desejada, a reação não é aquela que nós almejávamos, as circunstâncias pioram, as pessoas nos decepcionam, os problemas nos assaltam, as coisas dão errado, a perda bate à nossa porta, a enfermidade chega no nosso quarto, e de repente a gente diz: que Deus bom é este? Pois saiba que Ele continua sendo bom. Ontem eu participei de um velório, fiz o ofício fúnebre de um irmão precioso. O nome dele é Zé Orlando, esposo da Elizabeth. E nós fomos para lá, mas tinha muita gente no velório, muita gente. E o interessante é que às vezes nós vamos em alguns velórios e as pessoas estão rindo, brincando. Errado, pastor? Claro que não, vai da dor que está sentindo em relação à perda. Agora, neste velório ontem, eu passava os olhos, eu busco ser bem observador. Não tinha brincadeira, só tinha choro. Não tinha riso nenhum, só tinha lamento pela perda. E eu percebi o quanto o nosso irmão Zé Orlando era amado. As filhas não desgrudaram do caixão. A esposa não saiu dali. O pai ao meu lado aqui, Zé Orlando, porque o Zé Orlando é júnior, o pai ao meu lado ficou ali o tempo todo. O Zé, nosso pastor de adoração, foi comigo, dirigiu um tempo de adoração, porque Deus tem que ser adorado o tempo todo, porque Ele é bom o tempo todo. Adoramos ao Senhor. Deu para perceber que tinha muito crente ali, porque o louvor tomou conta do ambiente, quem estava dentro do local, quem estava fora, todo mundo cantou. Eu preguei. E por mais que pareça desconexa, a afirmação que eu vou fazer foi uma ocasião maravilhosa. E por que é que foi tão maravilhosa? Porque o Zé Orlando, que lutou com câncer, lutou com um sorriso no rosto, com gratidão nos lábios e louvando a Deus. Há 3 semanas atrás eu fui visitá-lo no hospital e ele estava já bem diferente por causa da enfermidade. E foi num dia em que os médicos disseram: você vai para casa, não há muito mais o que a gente fazer. Ele estava triste. Quando eu cheguei lá, ele disse: pastor, que bom que o senhor veio, é um dia tão difícil. E eu orei com ele, a Elizabeth estava lá também, oramos, e ele me disse: pastor, Jesus está comigo, e eu sei que se eu partir eu vou para Jesus, mas pastor, eu queria tanto estar no casamento da minha filha, que vai ser no final do ano. Queria tanto estar lá.
E nós oramos com ele e pedimos isso. Nessa semana, na terça-feira, se eu não estou enganado, eu fui até a casa dele, ele já havia ido para casa, fui levar a Santa Ceia. Cheguei lá, estavam algumas filhas, a esposa, fui levar a Santa Ceia para ele. Falei, eu chamo ele de Orlando. Orlando, como você está? Ele olhou para mim com um sorriso no rosto e disse, pastor, só estou com sono. Só estou com sono. Sorriso, irmãos. Oramos ali, ele tomou a ceia, oramos de novo. Mas ele, no semblante, nos olhos, dizia, estou pronto para partir. Na madrugada de... Foi ontem? Na madrugada de sexta para sábado. Uma mensagem no meu celular, Zé Orlando partiu. E ontem eu disse, crente não morre, crente parte. E não parte para um lugar, parte para alguém. E Paulo vai dizer que partir e estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. E tem uma razão, irmãos. A gente vai provar de uma bondade que hoje ainda chega até nós por causa da nossa imperfeição e pecado de maneira desfigurada. Mas quando a gente partir para o Senhor, a gente vai experimentar dessa bondade de maneira plena e perfeita. Seu Braulio, 91 anos, fui visitá-lo com alguns presbíteros nessa semana. Ele dizia o que para nós? Deixa eu ir para Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero abraçar Jesus. E a gente falava, vai não. Só vai a hora que ele chamar. Fica quietinho aí. E ele ria e dizia, eu quero abraçar Jesus. Pastor, eu quero abraçar Jesus. Eu quero... Seu Braulio, o que o senhor quer ouvir de Jesus? Eu quero ouvir aqui, pastor, na minha cama. Hoje estarás comigo no paraíso. Oh, irmãos, isso é gente que tem a certeza da bondade de Deus dentro do seu coração. E é disso que a gente tem que provar, irmãos. E como que a gente prova? Na vida com Deus. Se a gente abandona a vida de oração, que está totalmente atrelada à vida na palavra, e que está totalmente também circundada e preenchida pela vida na comunhão do povo de Deus, nós deixamos de provar dessa bondade, a gente deixa de ter essa convicção, a gente deixa de ter essa certeza, a gente deixa de provar desse renovo diário. Quer ver só? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é bom. Mas a gente não lembra disso todo dia. A gente levanta da cama porque as misericórdias nos alcançaram. E a gente já levanta pegando um celular. Eu acordo, não enxergo nada. Eu já tenho que pegar um óculos. A gente já pega o celular. Pá. A gente vai dormir. Já percebeu o quanto você está à mercê de qualquer acontecimento quando você dorme? Nada te protege, senão Deus, enquanto você está dormindo, meu irmão. A não ser que você seja um milionário e tenha lá uns guardas com metralhadora na porta da sua casa. A gente se pega na ilusão, não, eu tranquei a porta. Ah, meu irmão. Eu fechei a janela. Ah, você acha mesmo que uma portinha vai segurar se alguém quiser te fazer o mal? Você acha mesmo que uma janela vai te proteger se você for alvo de alguém que queira lhe fazer o mal? Que isso, pastor? Eu moro num condomínio fechado. E você acha mesmo que um condomínio fechado vai te proteger se alguém lhe quiser fazer o mal? E eu estou falando de gente mal intencionada, mas vamos colocar agora os acontecimentos. E se o avião cair no teto da sua casa? Esses dias estou morando num prédio, agora passou um avião, falei, Jesus. Passou perto, assim. Falei, sai para lá. Dormindo é mais tranquilo, né? Você não vai nem ver. Pum, pum, morreu, acordou no céu. Ou como alguém disse, né? Fulano morreu, estava dormindo, quando acordou estava morto. Alguém disse isso aí, chegou para mim. Falei, Jesus, só pode ser no céu. Preste atenção, irmãos. Prestemos atenção nisso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será deitar tarde, acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, Senhor, situação está feia, vamos resolver? Não, vamos orar. O caso está complicado, vamos correr para... Vamos orar. A situação é trágica, vamos orar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o salmista vai dizer, por isso não temeremos. O que poderá nos fazer um mortal, se é Deus quem nos guarda? Bondade de Deus, meu irmão, você tem que ter essa experiência com a bondade de Deus renovada dentro do seu coração. E como é que isso acontece, pastor? Vida cristã. A gente empobreceu a vida cristã, a gente pensa que vida cristã é vir para a igreja só e nada mais. Vida cristã é a gente fazer a pública profissão de fé, ser batizado, e depois disso a gente vem aos domingos para ouvir uma pregação. E se você prestar atenção em todo e qualquer pastor sério, toda a pregação é um chamado para que você viva a vida cristã todos os dias. Toda pregação é um chamado para que você se relacione com Deus todos os dias. Toda pregação cristã, verdadeiramente cristã, é um chamado para que você experimente a bondade de Deus, que ela seja renovada sobre você e você perceba, porque, atenção, ela é renovada todo dia. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória que me pode dar esperança. Acabei de citar o texto. Misericórdias renovadas. Bondade de Deus renovada. A palavrinha misericórdia significa, é a junção de duas palavras. Miséria e coração. Quando a gente diz que Deus tem misericórdia de nós, a gente está dizendo que Deus pega o seu coração bondoso e coloca na nossa miséria. Não é tremendo? E a gente se esquece disso com facilidade. Eu quero destacar aqui rapidamente algumas coisas que a gente experimenta no Senhor e apenas no Senhor e que estão aqui no Salmo 34. Volte seus olhos aí para o versículo 4 até o versículo 7, diz assim: busquei o Senhor. Eu só vou pontuar porque eu já falei bastante. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me, guarde esse verbo, guarde essa palavrinha, de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós nos refugiamos em Deus, meu irmão, a gente prova dos livramentos de Deus. Pastor, mas Ele nos livra mesmo quando a gente não se refugia nele. É verdade. Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Agora preste atenção. O desejo do Senhor é que a gente prove dos seus livramentos, principalmente tendo uma vida na presença dEle. Uma vida andando com Ele. A palavra do Senhor diz que Ele nos trata como um pai que trata os seus filhos. Não há pai que vendo o filho em apuros, não vá socorrê-lo. Mas não há pai que também não diga ao seu filho, pare de se meter em apuros. Anda comigo. Siga os meus passos. Viva com coerência. Se é um pai crente, ande de acordo com a palavra de Deus. Aí o filho se mete em apuros. O pai vai ajudar a socorrer o filho. Mas vai dizer novamente, vai corrigir e dizer, não se meta em apuros, anda comigo. E o Senhor diz a mesma coisa para mim e para você. Quantos apuros a gente já não se meteu simplesmente por não andar com Deus? Quem já passou por isso? Só não levantei o outro porque não aprendi a levitar.
Irmãos, todos nós. O Espírito Santo vem e diz, ó, você entrou nessa furada por teimosia. Você entrou nessa cilada porque não ouviu a minha voz. Você tropeçou e caiu porque andou sem estar debaixo do meu conselho. Você fez essa bagunça toda, e às vezes a bagunça é na vida, a bagunça é na família, a bagunça é no trabalho, a bagunça é na igreja, porque você seguiu o seu coração e não a minha voz. Lembra de Jonas? Vai para Nínive. Eu vou para Nínive, eu vou para onde eu quiser, eu vou para Tarsis, e eu vou pagar a minha passagem. Deus já pensava, a volta vai ser de graça. E ali foi inventado o submarino, irmãos. Primeiro submarino da história, primeira pessoa a andar de submarino. E aquele lá não implodia, Deus estava cuidando de tudo. Irmãos, arrumou problema para ele? Arrumou, mas arrumou problema para todos os que estavam no barco. Por quê? Deus agiu, livrou. Sempre que eu penso em Jonas, eu falo, Deus é misericordioso e bondoso, irmãos. O peixe chegou na praia e vomitou. Eu fazia Jonas sair para outro lugar. Deus é gracioso. Está vendo? Então, primeira coisa, meu irmão, Deus livra. Amém? E a gente prova disso. Segunda coisa, para acelerar aqui, olha aí comigo, versículo 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, mesmo tendo pai, como pai um leão e como mãe uma leoa. Passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Segunda coisa que a gente experimenta, que tem a ver com a bondade de Deus. Primeira, livramento, nos refugiamos nele. A gente percebe os livramentos de Deus. Segunda coisa, provisão, irmãos. O nosso Deus é o Deus que provê tudo que a gente precisa para a alma e para a vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não tem a ver com as nossas vaidades. Eu quero um carro novo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar dinheiro para comprar um carro novo. Porque não é disso que o Senhor está falando. Eu quero um celular novo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar dinheiro para comprar o celular. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu quero uma casa nova. Nada contra carro novo, celular novo e casa nova. E quem quiser me presentear, fique à vontade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, a gente tirou o foco das coisas da alma e colocou nas coisas desse mundo. Mas pastor, não é o Senhor que provê também casa, carro, celular e tudo que a gente tem? Claro que é o Senhor, claro que é a bondade de Deus, mas é muito pequeno a gente pensar que o Senhor, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Ele é o nosso pastor, e quando Ele diz que nada vai nos faltar, Ele está pensando nessas coisas. Essas coisas são pequenas dádivas diante das maiores dádivas. Salvação, fruto do Espírito no coração, relacionamentos abençoados, missão cumprida no mundo, condução do Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ele provê, irmãos, aos seus filhos. O leão é o rei da selva, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o criador do leão, da leoa. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira coisa, vou andar rápido aqui, versículo 11 e 14, olha só. Aquele que se refugia prova do renovo, da bondade de Deus, dessa experiência com a bondade de Deus, nos livramentos, na provisão. Versículos 11 a 14. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. É uma aula. Sabe por quê? Porque experimentar a bondade de Deus é experimentar livramento, é experimentar provisão, mas é experimentar também da educação que o Senhor dá aos seus filhos. Quem é pai aqui, mãe, os filhos vão para a escola.
Os filhos vêm para a igreja. Mas quem educa os seus filhos? É o pastor? Não me coloque essa responsabilidade. É a missionária Rosani, a rede infantil? Não coloque sobre eles essa responsabilidade. É o professor lá de matemática, de inglês, de filosofia e sei lá o que mais? Não coloque sobre eles essa responsabilidade. Quem educa os nossos filhos no que diz respeito ao caráter são os pais. São os pais. Ah, meu filho está na melhor escola. Cuidado, se você não educar, vai sair mau caráter. Meu filho está na melhor igreja. Cuidado, se você não educar, talvez não se torne um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ah, meu filho, nossa, eu dou tudo o que ele quer. Cuidado. Talvez você esteja deseducando para a vida, porque ele vai sair para esse mundo achando que todo mundo tem que dar para ele o que ele quer. Aí ele vira um psicopata. Alguém que não sabe que nem sempre se ganha, muitas vezes se perde. Alguém que não sabe que tem frustrações que são duras, mas nos fazem crescer. Alguém que não vai saber que não também é resposta. E que a gente ouve na vida muito mais nãos do que sims. E a gente vai amadurecendo, a gente começa a agradecer os nãos que a gente ouviu. Porque se tivesse sido um sim, que tragédia seria. O nosso Deus, Ele nos educa, irmãos. Educa. Faz isso. Cuidado com a língua. Cuidado onde você põe o pé. Olha, se afasta do mal. Anda em santificação. Educação. Aonde que a gente prova isso, irmãos? Palavra, oração. Esse final de semana aconteceu, eu tive uma experiência, não vou contar a experiência, mas só quero enfatizar isso. Duríssima, duríssima, para mim, duríssima. Passei uma noite toda em claro, irmão, sem dormir. Isso é difícil de acontecer. Em claro. Só que eu tinha duas escolhas. Ou eu alimentava a ira no meu coração, ou eu alimentava perdão e graça e misericórdia e bondade. O que eu escolhi? Por isso estou aqui pregando, senão não poderia estar aqui. Alimentar graça, misericórdia, perdão e bondade. Já que eu estou acordado, vamos orar. Deus, vamos conversar aqui. Deus. Irmãos, se a gente não faz isso, queridos, a gente não aprende com Deus. A gente faz o que não deveria fazer, a gente age de uma forma que não deveria agir, a gente se enche de justiça própria, e aí a gente dá com os... Eu não sei se é esse o ditado, eu falo muita coisa errada às vezes assim na forma, irmãos, é que realmente o repertório é muito pobre, mas a gente dá com os burros na água, é isso mesmo? Aí, essa aí está certo. Tem coisa que eu falo, eu chego em casa, a Joana fala, Joana, o que é aquilo, Joana? Não é isso, você quis falar uma coisa, você falou outra, mas serviu, Joana, serviu. Irmãos, por quê? Porque a gente não faz a coisa do jeito de Deus. Onde que a gente é educado? Na presença de Deus, irmãos. Vai para a presença de Deus, vai te educar. Se precisar passar uma noite em claro, Ele não vai te deixar dormir, para que você aprenda a lição. A gente é educado em Deus. Terminando já, irmãos. Mais uma coisa que eu quero destacar. Esse Deus no qual a gente se refugia, Ele nos livra, Ele provê, Ele educa os seus filhos e a gente aprende a lição. E essa educação não tem formatura, viu, irmãos? Até tem, mas não aqui na terra, vai ser lá no céu. Nenhum crente pode dizer, eu já estou, sou pastor de vocês, passei uma noite irado, porque a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. E a ideia é não durma irado, então não podia dormir. Fiquei acordado. Não deixa eu dormir não, Senhor. Vamos resolver esse negócio. De manhã no meu coração estava resolvido. Louvado seja o Senhor. Queridos, Deus é real, irmãos. Deus se relaciona, Deus se mostra, Deus se apresenta. Ele é o nosso Deus. E o texto vai dizer também que Ele distingue. Eu treinei em casa para falar essa palavrinha. Distingue os seus. Olha só. Vê aí comigo, rapidinho.
versículos 15 a 22. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E o vosso rosto, pulei aqui, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Aqui é uma menção inclusive a Jesus Cristo. Nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e o que odeia o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ele distingue os seus, irmãos. Como é maravilhoso a gente ir para o lugar de oração e a gente saber que, peraí, eu sou filho. O Senhor não olha para aquele que foi feito filho de Deus pelo poder de Deus da mesma forma que Ele olha para todas as suas outras criaturas. Vocês já sabiam que aquele que ainda não se converteu a Cristo não é filho de Deus, é criatura. Quando a gente se converte a Cristo, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a Bíblia é tão radical, e por isso o mundo se escandaliza com ela, que ela diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Uau, está na Bíblia? Está. E o Senhor distingue os seus. Ele olha de maneira especial. Por causa de nós, por causa de Cristo Jesus, o Filho unigênito, que foi entregue na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, vivo está, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos e filhos amados do Senhor. Ele distingue. Eu só vou ler um versículo de um salmo, Salmo de número 4, versículo 3, diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Queridos, que coisa maravilhosa. Não é? E quantas vezes a gente deixa de perceber isso? Tem gente que acha que Deus está contra ele, enquanto Deus está totalmente a favor. Tem gente que acha que Deus está castigando, enquanto Deus está abençoando. Tem gente que acha que Deus está disciplinando para destruir, enquanto a palavra do Senhor diz que Ele nos trata como um pai trata um filho, e Ele nos disciplina para aproveitamento. Ele nos distingue, irmão. Pastor, eu luto tanto contra o pecado. É a maior prova que você é de Deus. Pastor, eu não aceito algumas coisas desse mundo. Meu irmão, é a maior prova que você é de Deus. Que você é diferente. Porque Ele, pela sua graça, te fez diferente. O que a gente faz diante de todas essas verdades? E que tem tudo a ver com se refugiar em Deus. Porque tem gente que trata Deus como se Ele fosse uma mercearia, como se Deus fosse um supermercado, como se Deus fosse um juiz que vai dar uma benevolência em relação a uma causa nossa, como se Deus fosse apenas alguém diante do qual a gente chega com as nossas necessidades. Deus é um Deus diante do qual nós chegamos também com a nossa adoração e com o nosso louvor. O Salmo começa, versículo 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todas a uma lhe exaltemos o nome. Por quê? Porque nele a gente pode se refugiar. Ele nos alcança com livramento. Ele é o Deus de toda provisão. Ele nos educa. Ele nos distingue pela sua graça e pela sua misericórdia. Que a experiência com a bondade de Deus seja renovada na nossa vida.
Ó, provai e vede. Pode falar comigo? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Vamos de novo? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Vamos ficar de pé, irmãos?